Incidente da noite de São Valentim. O caso George Hale, parte 1. Uma noite para não esquecer. Existem noites que nunca terminam. Noites que marcam a alma e deformam a mente. Você já sentiu que alguém, ou algo, está à espreita no escuro? Já teve a sensação de que no instante em que fecha os olhos, o mundo ao seu redor já não é mais o mesmo? Esta é a história de George Hale. Uma história real registrada nos arquivos policiais. Uma história que até hoje ninguém ousa explicar por completo. Eu sou Jefferson, e hoje eu te convido a mergulhar comigo em um dos casos mais misteriosos, obscuros e perturbadores dos Estados Unidos. Um caso que começa como um simples encontro romântico, numa fria noite de fevereiro, e termina como um pesadelo vivo, estampado nas páginas dos jornais, envolto em rumores paranormais, ocultismo e até teorias sobre assassinato ritualístico. Essa é a noite de São Valentim de 2004, cidade de Valentine, Nebraska. Uma cidade pequena, de pouco mais de 2.000 habitantes. Silenciosa, com ruas desertas no inverno rigoroso. Ali todos se conheciam. Ou achavam que conheciam. George Hale era um rapaz comum, 26 anos, trabalhador, mecânico de dia, segurança à noite em um bar local. Um homem de poucos amigos, mas educado, gentil e sempre um pouco solitário. Ele tinha uma namorada, Melissa King, que conhecera no verão anterior. Os dois planejavam jantar juntos naquela noite gelada para comemorar o Dia dos Namorados. O que ninguém poderia prever é que aquela noite seria a última vez que alguém veria George Hale, pelo menos em sua forma normal. Naquela manhã, George saiu cedo para o trabalho. Vizinhos disseram que ele parecia ansioso, mas feliz. Testemunhas do bar afirmam que ele ligou para Melissa no início da tarde, confirmando o encontro. Às 19h02, Melissa afirma que ele a buscou em seu carro, um sedã cinza. Eles jantaram no Valentine Diner, pediram um prato simples. Ficaram ali por menos de 1 hora. Ela lembra que por volta das 20h30 ele ficou calado, olhando para fora da janela como se visse algo. Algo que a deixou desconfortável. "Você tá bem?" ela perguntou. George sorriu, mas não respondeu. Pouco depois ele pagou a conta e sugeriu que fossem até o Parque Municipal, um bosque pouco iluminado na beira da cidade, para ver as estrelas. Melissa aceitou. E é aqui que a história começa a escapar do controle. Por volta das 21h15, segundo o depoimento dela, George parou o carro na entrada do bosque. O vento assobiava forte entre as árvores nuas. Os dois caminharam cerca de 50 metros, mas George parecia cada vez mais nervoso. Ele olhava para trás a cada instante, como se ouvisse passos atrás deles. Melissa dizia que podia jurar. Não havia ninguém, até que de repente, ele parou. Ficou imóvel encarando a escuridão entre os troncos. "Você não tá ouvindo isso?" ele perguntou. Melissa nega. Só havia o som do vento. Então George murmurou algo estranho, algo que a polícia registrou como: "Eles estão aqui. Eu sabia que viriam." E sem avisar, sem motivo aparente, ele começou a correr. Melissa gritou por ele, mas George sumiu entre as sombras do bosque. Ela correu até onde pôde, mas não o encontrou. Chamou por ele durante minutos que pareceram horas, até que decidiu voltar ao carro para ligar para a polícia. Quando os oficiais chegaram por volta das 22h10, não havia nenhum sinal dele. Somente as pegadas que se aprofundavam na mata. E depois, nada. As pegadas simplesmente paravam, como se ele tivesse sido arrancado do chão. E essa foi a última vez que alguém viu George Hale vivo. Ou pelo menos, alguém em sã consciência, o que aconteceu naquela noite. George Hale desapareceu por vontade própria? Ou algo, ou alguém, o levou? O que explicaria os acontecimentos que se seguiram, cheios de pistas macabras, telefonemas anônimos e fenômenos inexplicáveis? Prepare-se, porque a cada passo desta investigação a linha entre realidade e loucura vai se tornando mais tênue. E eu te pergunto, você está pronto para continuar ouvindo, mesmo sabendo que algumas perguntas nunca terão resposta? Na próxima parte eu vou te levar até a busca desesperada da polícia,
os primeiros boatos de seita satânica e os sinais que começaram a aparecer nas noites seguintes. Se você acha que já viu tudo, pense de novo. Parte 2. Pegadas para o nada. Quando um homem desaparece em plena vista, quando a neve guarda vestígios que acabam em nada, quando o silêncio da floresta é mais eloquente do que qualquer grito, você se pergunta: quem ou o que está por trás disso? E principalmente, será que já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos? Aquela noite para Melissa King jamais terminaria. Em menos de 1 hora, seu namorado havia passado de um homem carinhoso para um vulto fugindo pela escuridão. E depois, nada. Nem um som, nem um sinal, nem mesmo um galho quebrando ao longe. O xerife do condado, Arthur Deacon, foi quem atendeu ao chamado. Um homem duro, já calejado por anos de serviço. Ele pensou que fosse apenas mais um caso de briga de casal. Alguém embriagado, fugindo para esfriar a cabeça. Mas ao chegar ao parque municipal, por volta das 22h10, ele mesmo disse em depoimento: aquilo não era normal. Aquilo me gelou o sangue. A cena estava intacta. As pegadas de George Hale recortavam a neve fresca em linha reta bosque adentro. E, de repente, simplesmente desapareciam. Não havia marcas de volta. Não havia rastro de luta. Não havia nada. Os cães farejadores trazidos meia hora depois não ajudaram. Chegaram até um ponto e começaram a uivar. E se recusavam a seguir adiante. Um dos agentes que acompanhavam a busca jura ter ouvido algo naquela noite. Um som baixo, como um sussurro atravessando o vento. Ele relatou: parecia alguém chamando. Não gritando, só chamando. 3 vezes. E depois, nada. Os moradores que começaram a se aglomerar na entrada do parque logo começaram a falar. E você sabe como são as pequenas cidades do interior. Histórias, boatos e lendas florescem rápido. A primeira teoria era a mais óbvia: um crime passional. Alguns suspeitaram da própria Melissa, embora ela estivesse em choque, tremendo e quase sem conseguir falar. Outros sugeriram que George Hale havia planejado tudo, um desaparecimento voluntário, que ele já estava envolvido com gente errada. Mas foi na madrugada, quando as buscas entravam em sua 3ª hora, que um dos voluntários encontrou algo que mudou completamente o rumo da investigação. Era uma marca, uma espécie de símbolo gravado na neve perto do limite do bosque. Um círculo perfeito com 3 linhas cruzando-o em ângulo. O xerife mandou fotografar e isolar a área. Alguns reconheceram o desenho, uma variação grosseira de um sigilo usado em rituais ocultistas, supostamente associado a invocações de entidades. Deacon não quis comentar na época, mas os repórteres que apareceram no dia seguinte foram rápidos em cravar manchetes. Desaparecimento de jovem em Valentine pode estar ligado à seita satânica, estampava o Omaha Tribune. Símbolo misterioso encontrado no bosque reforça suspeitas de ritual na noite de São Valentim, dizia outro. A polícia, claro, descartou essas teorias publicamente. Mas os moradores começaram a lembrar de outras coisas. Outros casos estranhos. Uma mulher idosa disse que, em 1983, um adolescente também havia desaparecido naquela mesma área. Um fazendeiro contou que vira luzes estranhas naquela curva do bosque, muitas vezes, sempre perto do Dia dos Namorados. E ao amanhecer do dia 15 de fevereiro, o xerife recebeu um telefonema anônimo em seu gabinete. Uma voz masculina, rouca, que só disse: "Ele está entre nós, mas vocês nunca o encontrarão", e desligou. O número era impossível de rastrear. A ligação ficou gravada na linha e foi usada como parte do inquérito, mas nunca se descobriu quem era. E é aqui que a história começa a mudar de tom. Porque nos dias seguintes, enquanto equipes reviravam o bosque e interrogavam todos os conhecidos de George Hale, coisas estranhas começaram a acontecer. Sinais de que talvez alguém ou algo não queria que a verdade fosse descoberta. Na próxima parte vou te contar sobre as cartas que começaram a chegar na caixa de correio da delegacia e sobre a testemunha que jurava ter visto George, ou algo que se parecia com ele, na estrada 3 noites depois. Com os olhos
completamente negros. Você acha que ainda está preparado para o que vem a seguir? Então não saia daí. A cada capítulo desta história, você vai se perguntar mais e mais: o que é real e o que jamais poderá ser explicado. Parte 3. Cartas do Abismo. Quando um desaparecimento se transforma em um jogo de sombras, quando as respostas vêm escritas em papéis manchados, enviados por mãos que ninguém jamais viu, é aí que você entende. A verdade não quer ser encontrada, e às vezes, ela morde quem ousa procurá-la. Os dias que seguiram a noite de São Valentim foram um borrão de frio, medo e boatos em Valentine, Nebraska. O caso George Hale já não era só um desaparecimento, era um presságio. Era como se a cidade inteira sentisse um peso no ar, algo antigo e invisível que ninguém ousava nomear. O xerife Arthur Deacon, determinado a tratar o caso como um crime, mobilizou voluntários, cavou cada canto do bosque e entrevistou mais de 50 pessoas. Nada. Nenhuma nova pista. Nenhum sinal de George. E então, 3 dias depois, às 7 da manhã, uma carta sem remetente apareceu na caixa de correio da delegacia. O envelope era grosso, amarelado, com as bordas queimadas. No verso, apenas um símbolo. O mesmo círculo com as 3 linhas cruzadas que havia sido encontrado na neve. O xerife abriu com luvas. Lá dentro, um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia irregular e inclinada. Parem de procurar. Ele já não pertence mais a vocês. Não há nada para encontrar. Mas se insistirem, outros seguirão o mesmo caminho. O xerife ordenou imediatamente que a carta fosse enviada para a perícia em Omaha. Nenhuma digital, nenhum DNA, nada. Na manhã seguinte, uma segunda carta. Dessa vez, ainda mais perturbadora. Enquanto isso, um novo relato chegava à delegacia. Uma caminhoneira chamada Rachel Moore jurava, em prantos, que vira George Hale na rodovia US 83 na noite anterior. Ela descreveu com detalhes. Ele caminhava na beira da estrada, a poucos quilômetros da cidade, de cabeça baixa, vestido com as mesmas roupas do dia em que desapareceu. Ela parou o caminhão, baixou o vidro e gritou seu nome. E foi então que ele a encarou. Rachel chorava ao contar. Os olhos dele não eram olhos humanos. Eram pretos, totalmente pretos, como 2 pedras de carvão brilhando. E ele sorriu para mim. Não foi um sorriso normal. Foi como um aviso. Quando a polícia foi até o local, nada, nenhum rastro. Nos dias seguintes, outras ligações anônimas e testemunhos começaram a pipocar, cada um mais bizarro que o outro. Alguns diziam ter visto George caminhando pelo campo ao amanhecer. Outros diziam que ouviam a voz dele chamando por eles na escuridão, sempre do lado oposto de onde olhavam. A cidade ficou em pânico. Casas começaram a trancar portas e janelas logo depois do pôr do sol. Melissa King teve uma crise nervosa e precisou ser internada. Ela repetia sem parar: "Ele não é mais ele, ele não é mais ele." Um padre local chegou a fazer uma missa ao ar livre, pedindo proteção contra forças impuras que rondam a cidade. E as ruas de Valentine ficaram vazias. O xerife Deacon, pressionado pela mídia e pela população, anunciou que o caso continuaria sendo investigado, mas confidenciou a um repórter: "Eu não sei mais se estou lidando com um crime ou com outra coisa." Os símbolos começaram a aparecer pintados em portas de celeiros e postes de luz, sempre à noite, sempre sem que ninguém visse quem os fazia. E numa madrugada, um dos policiais escalados para vigiar o bosque ouviu um barulho estranho vindo da mata. Um assovio. Ele jurou que por um instante viu uma silhueta alta e magra entre as árvores, parada. E os mesmos olhos negros, fitando-o na escuridão. Ele largou o posto naquela mesma noite e pediu transferência. O medo se espalhava como um incêndio silencioso. E tudo parecia estar levando a uma única e inevitável conclusão. George Hale talvez não estivesse morto, mas também não estava mais vivo. Na próxima parte eu vou revelar as últimas gravações feitas pela polícia naquela área. Uma série de áudios que nunca foram divulgados ao público, com sons e palavras.
que ninguém conseguiu explicar até hoje. Você está pronto para ouvir? O que eles ouviram naquela noite? Ou é melhor não saber? Parte 4. As vozes do bosque. Existem sons que não pertencem a este mundo. Sons que não foram feitos para ouvidos humanos. E quando você os ouve, você percebe que talvez não exista caminho de volta para a razão. No 6º dia após o desaparecimento de George Hale, as buscas já tinham se tornado uma operação quase simbólica. Nenhum corpo, nenhum vestígio além das cartas e relatos aterrorizantes. Nada concreto. Mesmo assim, o xerife Deacon decidiu tentar uma nova estratégia. Montar um perímetro ao redor do bosque municipal durante a madrugada, com agentes equipados com rádios, lanternas e microfones para gravar qualquer som suspeito. A madrugada de 20 de fevereiro foi gelada. O termômetro marcava 14 graus. 4 policiais se revezaram em turnos nas extremidades do bosque e 2 deles caminharam até o coração da mata para instalar microfones parabólicos em pontos estratégicos. As fitas dessa noite estão até hoje arquivadas no departamento do condado. Mas graças ao depoimento de um técnico de áudio que as ouviu, sabemos o que foi registrado. Por volta das 02h17 da manhã, um som estridente cortou o silêncio. 3 assovios longos e metálicos vindos de direções opostas. Os rádios chiavam com interferência. Um dos policiais a caminho do microfone central relatou no comunicador: "Há alguém aqui. Vejo uma sombra. Parece ele. É George. Está me olhando." Segundos depois, um silêncio pesado caiu. E então, as gravações começaram a captar uma sequência de sussurros, indistintos, mas ritmados, como uma espécie de cântico. O técnico anotou as palavras que conseguiu discernir. "Venham, venham, entre nós. Agora ele é, entre nós." A voz soava grave, quase gutural, e se repetia em eco. A temperatura no bosque caiu subitamente. Registrada por um dos sensores, despencou para impressionantes 28 cracro em menos de 5 minutos. Às 03h01, um grito ecoou pelo rádio. "Os olhos, meu Deus, os olhos!" Era o agente Randall Pierce. Quando sua equipe o encontrou minutos depois, ele estava de joelhos na neve em estado catatônico, repetindo as mesmas palavras. "Negros, negros, eles olham, eles sempre olham." Randall foi internado em um hospital psiquiátrico naquela mesma manhã e jamais voltou a falar sobre o que viu. Segundo médicos, ele sofria de um colapso psicológico agudo induzido por estresse extremo. Mas colegas afirmam que, até hoje, ele se recusa a apagar a luz para dormir. As gravações prosseguem por mais de 1 hora. Em determinado ponto, uma nova voz surge nas fitas. Dessa vez, a voz parece ser de George Hale. Calma, mas vazia, ela diz: "Não me procurem mais. Vocês não entenderiam. Eu estou em casa agora." Em casa, no meio do bosque. Às 3 da manhã, o xerife Deacon, ouvindo a fita pela primeira vez, teria dito: aquilo não era a voz dele, parecia algo imitando ele. Os microfones também captaram sons metálicos, semelhantes a correntes arrastando pelo chão, e um som de respiração forte, ofegante, animal. Mas nenhuma figura humana foi captada em vídeo. Nenhuma impressão digital foi encontrada junto aos equipamentos. Ao amanhecer, todos os agentes foram retirados do local, e o xerife suspendeu oficialmente as operações no bosque. A cidade inteira ficou em silêncio nas semanas seguintes. Ninguém mais ousava entrar lá à noite. Ninguém queria ser a próxima pessoa a ouvir, ou a ver, o que George Hale agora era, porque a cada novo indício parecia mais certo. George não estava morto, mas também não era mais um de nós. Na próxima parte, eu vou te contar sobre o desfecho oficial da investigação e o que aconteceu com Melissa King depois que ela recebeu um último bilhete, escrito supostamente por George. E te pergunto, até onde você estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Parte 5. O último bilhete. Quando todos dizem que um caso está encerrado, é porque alguém decidiu parar de fazer perguntas. Mas e quando a própria vítima continua respondendo?
Você ainda consegue dormir em paz? A operação policial no bosque havia sido oficialmente encerrada. O xerife Arthur Deacon, exausto, reuniu a imprensa local e declarou: "Não há indícios de crime. A partir de agora, o caso Hale será tratado como desaparecimento involuntário e continuará em aberto até segunda ordem." Mas ninguém acreditou de verdade que aquilo era um simples desaparecimento. A cidade, antes já assustada, mergulhou num clima sufocante de medo e superstição. Moradores começaram a pintar símbolos religiosos nas portas. Famílias deixaram Valentine em busca de um lugar mais seguro. E à noite, ninguém mais saía para a rua. E no centro disso tudo, Melissa King, a noiva de George, definhava dia após dia. Ela mal comia, mal dormia. Passava horas sentada na varanda da casa dos pais, olhando para a mata ao longe, como se esperasse que George surgisse caminhando por entre as árvores. E então, na madrugada do dia 3 de março, exatamente 19 dias após a noite de São Valentim, Melissa recebeu um envelope. Sem selo, sem remetente. Alguém havia o deixado na soleira da porta. No papel amarelado, apenas uma frase, escrita com a mesma caligrafia irregular das cartas enviadas à delegacia: "Eu prometi que voltaria por você." Melissa gritou tão alto naquela madrugada que os vizinhos chamaram a polícia. O xerife correu até lá, recolheu o envelope, mas disse à imprensa que não havia nada demais. "É só alguém brincando com a dor dela", disse ele. Mas seu tom não convencia nem mesmo a si próprio. Naquela mesma semana, Melissa desapareceu. Deixou para trás apenas o vestido de noiva sobre a cama e o anel de noivado na pia do banheiro. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Os pais disseram que ouviram a porta da frente se abrir por volta das 3 da manhã. Quando desceram para ver o que acontecia, a porta estava entreaberta e um vento gelado vinha do lado de fora. Na rua, marcas na neve pareciam indicar que alguém ou algo a aguardava junto ao portão. As autoridades abriram um segundo inquérito, mas, assim como no caso de George, não encontraram absolutamente nada. Alguns dizem que dias depois 2 jovens caçadores juraram ter visto um casal caminhando junto pelo bosque ao amanhecer. Ele usava as mesmas roupas de George, ela, um vestido branco, ambos de mãos dadas, e ambos com olhos negros como carvão. Eles diziam não ter pressa, andavam devagar, e desapareceram entre as árvores. Quando o xerife Deacon foi questionado sobre o desaparecimento de Melissa, sua resposta foi tão enigmática quanto o caso. Algumas pessoas não querem ser encontradas, e outras já não pertencem mais aqui. A cidade nunca mais foi a mesma. As casas continuaram se esvaziando, o bosque evitado por todos, e as cartas pararam de chegar. Mas ainda hoje, há quem jure receber de tempos em tempos um bilhete sem remetente na caixa do correio. Sempre com as mesmas palavras: "Eu prometi que voltaria por você." E ninguém ousa responder. O caso George Hale permanece arquivado sem solução. E ninguém pode afirmar com certeza se ele morreu naquela noite, ou se simplesmente se tornou algo que nunca entenderemos. Na próxima parte, eu vou explorar as teorias que surgiram após os desaparecimentos, as versões oficiais, os boatos, os cultos e as perguntas que até hoje não têm resposta. E deixo para você uma pergunta incômoda. Será que ele ainda está esperando por alguém? Parte 6. As teorias do abismo. Para cada pergunta sem resposta nasce uma teoria. Algumas tentam nos confortar. Outras só aumentam o medo do que jamais poderemos compreender. O desaparecimento de George Hale, e dias depois de Melissa King, deixou Valentine em um estado permanente de inquietação. A cidade nunca obteve uma explicação oficial satisfatória, e quando as autoridades falham em explicar, é a imaginação coletiva que toma conta. As primeiras teorias eram previsíveis. O xerife Deacon chegou a sugerir publicamente que George poderia ter encenado a própria morte para fugir de dívidas. Mas a investigação bancária não encontrou nenhum saque, nenhuma movimentação suspeita, nada que indicasse uma fuga premeditada. Além disso, George era descrito por todos como um homem comum, quase previsível. Amava sua rotina.
amava Melissa. Logo depois, um segundo grupo passou a acreditar que George havia tirado a própria vida e que o bilhete deixado por Melissa antes de sumir era uma espécie de pacto suicida silencioso. Mas essa teoria também não resistiu a um detalhe perturbador. Nenhum corpo jamais foi encontrado, nem vestígios que indicassem morte violenta. E foi aí que surgiram as teorias mais obscuras. Alguns moradores mais velhos começaram a falar em um antigo folclore local: o Homem do Bosque, uma entidade que, segundo lendas indígenas anteriores à fundação da cidade, habitava aquelas matas geladas. Um espírito da floresta, descrito como uma figura humana de olhos negros, que atraía para si as almas dos que ousavam atravessar o bosque à noite. Em um trecho esquecido dos arquivos históricos da cidade, uma reportagem de 1928 falava sobre 2 irmãos que desapareceram misteriosamente, também no dia de São Valentim, e que nunca mais foram vistos. Testemunhas afirmaram ter visto naquela época um casal de mãos dadas caminhando pela neve com olhos negros. Detalhe que não passou despercebido aos estudiosos do caso. Outro boato começou a circular entre policiais locais: o de que George estaria envolvido com um grupo ocultista que realizava rituais na floresta. Um culto de adoração ao que eles chamavam de o Filho do Abismo, uma entidade para quem alguns moradores juravam ter visto altares improvisados no bosque. Quando questionado, o xerife teria dito apenas: "Não me cabe falar de superstições, mas ninguém deveria entrar lá à noite." Até hoje, não há confirmação oficial de que tais rituais tenham ocorrido. Mas o registro policial da noite em que instalaram os microfones e os gritos do agente Randall Pierce fortaleceram a crença de que algo ou alguém habita aquelas sombras. Teve ainda quem sugerisse uma hipótese mais científica: alucinação coletiva. Segundo psicólogos que foram chamados para avaliar a cidade, Valentine sofria de um quadro de histeria social, exacerbada pelo isolamento, o frio intenso e a pressão psicológica após o desaparecimento. Mas mesmo os mais céticos hesitavam em entrar no bosque. E a cada vez que um novo bilhete sem remetente surgia em uma caixa de correio, trazendo a mesma mensagem enigmática: "Eu prometi que voltaria por você", a frágil tranquilidade da cidade se despedaçava um pouco mais. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com George Hale e Melissa King. Alguns dizem que eles ainda estão vivos, outros que já não pertencem mais a este mundo. E há aqueles que acreditam que eles se tornaram algo que nós não temos palavras para descrever. A cidade de Valentine sobreviveu, mas carrega cicatrizes invisíveis e um medo silencioso que se esconde em cada esquina. Na próxima e última parte, eu vou te contar como essa história terminou nos registros oficiais e como ela continua a viver nos pesadelos de quem ousa lembrar. E te pergunto, e você? Acreditaria se fosse com você? Parte 7. O que nunca será explicado. Toda história tem um fim, mas nem todo fim nos traz respostas. Às vezes, só nos resta aceitar que existem coisas que jamais vamos entender. Quando os registros oficiais do desaparecimento de George Hale e Melissa King foram finalmente encerrados, quase um ano depois, o xerife Arthur Deacon declarou: "O caso está arquivado, sem evidências conclusivas de crime, sem suspeitos, sem mais buscas previstas." Na ata do condado, o motivo foi registrado como desaparecimento voluntário ou indeterminado. Palavras frias, secas, escritas para encerrar um assunto que a cidade já não aguentava mais mencionar. Mas todos sabiam que era mentira. Até o xerife sabia. Os moradores continuaram relatando bilhetes estranhos em suas portas, sempre com a mesma frase, em caligrafia irregular: "Eu prometi que voltaria por você." Alguns chegaram a alegar terem visto nos meses seguintes 2 vultos caminhando juntos pelo bosque. Outros juravam ouvir assobios à noite, o mesmo som que os microfones captaram naquela madrugada congelante. E aos poucos, as pessoas deixaram de falar sobre o caso, como se temessem que, ao falar, estivessem chamando por aquilo. O xerife Deacon, meses depois, se aposentou subitamente.
Mudou-se para fora do estado e nunca mais foi visto em Valentine. Seu substituto proibiu patrulhas noturnas no bosque e mandou colocar placas ao redor alertando: área de risco, proibida a entrada. Melissa e George nunca foram encontrados. Nunca houve corpos nem provas. Nunca houve respostas. E a cada dia de São Valentim, uma estranha tradição se formou em Valentine. À meia-noite, moradores deixam pequenas cartas brancas nas soleiras de casa, com mensagens como "não hoje" ou "já temos alguém", como uma espécie de oferenda. Ninguém admite o motivo. Ninguém questiona. Um documentarista que visitou a cidade anos depois perguntou a uma senhora por que ela ainda vivia ali. Ela sorriu de um jeito triste e respondeu: porque já não importa para onde eu vá. Ele sempre sabe onde estou. E essa é a grande verdade por trás do incidente da noite de São Valentim. Quanto mais você olha para a escuridão, mais ela olha de volta para você. E quanto mais você tenta entender, mais ela te engole. As fitas de áudio daquela noite ainda estão trancadas em um arquivo do condado. Ouvintes que tiveram acesso a cópias dizem que, ao final, após os gritos e os cânticos, uma voz masculina sussurra claramente: o próximo é você. E até hoje ninguém consegue explicar por que exatamente naquela data, naquela noite gelada, George Hale saiu de casa, caminhou para o bosque e nunca mais voltou. Ou talvez tenha voltado de um jeito que a gente simplesmente não pode ou não quer compreender. O bosque continua lá, o frio continua lá. E se você caminhar por entre aquelas árvores, quem sabe encontre algo que não deveria ser encontrado. No fim das contas, a pergunta que fica é simples: o que é real? E o que jamais será explicado? Porque algumas lendas não são apenas histórias para assustar, são avisos. Boa noite, e durma bem, se conseguir.